O episódio do Monday Night Raw dessa segunda-feira foi muito bom. Tivemos Jey Uso defendendo seu título pela primeira vez, o retorno de Sheamus, Io Sky vs Roxanne Perez e muito mais. Fica aqui nesse vídeo e vamos conversar um pouco sobre tudo o que aconteceu no último Raw antes do Backlash, que acontecerá neste sábado. Fala galera, meu nome é Igor e eu não sou nem o maior e nem o melhor entendedor de Pro Wrestling, mas sou um telespectador comum como você, que quer conversar com alguém que assiste WWE e é esse o intuito desse canal. Então já se inscreve, deixa o seu like e depois de assistir todo esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou desse show. Então bora lá? Cuida! E para a abertura do show de hoje, vem Jey Uso ao ringue, com a mesma animação de sempre, aquele show todo que realmente anima todo o público. E é interessante ver que o Jey Uso ainda se chama de Main Event, mesmo não tendo sido Main Event da WrestleMania, né? Ele até usa um cordão escrito Main Event. É até meio irônico, né? E o Jey vem e sem demora ele já chama logo o Logan Paul para confrontá-lo, mas surpreendentemente quem aparece é Paul Heyman. E neste momento vemos que Jey parece estar já um pouco assustado e bem inseguro. Paul Heyman diz que quer falar algo na cara do Jey, mas antes mesmo do Paul Heyman falar, o Jey já o interrompe e diz que Paul Heyman fez muito mal à sua família e que não teria que conversar nada com ele ali. Mas o Paul Heyman responde com ironia dizendo: você vai me falar algo sobre traição, dizendo isso remetendo à traição que o Jey Uso também fez com o Roman antigamente. E o Paul Heyman continua, dando meio que diversas explicações ao Jey, dizendo que o seu amigo CM Punk lhe colocou em uma situação que ele não tinha onde sair, querendo ferrar com toda a sua carreira e com a sua reputação. Sendo assim, o Heyman culpa o CM Punk pela traição ao Roman Reigns, né? Heyman depois se vangloria dizendo que ele quem fundou a Bloodline, ele quem construiu o Roman, ele que era o relevante, né, na carreira do Roman Reigns e que o Roman Reigns sem ele era ninguém. Depois disso, o Heyman ainda vem colocar culpa no Roman por tê-lo abandonado. Quando o Roman perde na WrestleMania 40 para o Cody Rhodes, ele sai e se afasta da empresa por muito tempo e deixa o Paul Heyman nas mãos de Solo Sikoa, que até mesmo é atacado por essa nova Bloodline e o Roman nada fez, não voltou para lhe proteger. E o Paul Heyman depois tem um breve surto, falando várias verdades, né, dizendo que sempre culpam ele por trair as pessoas, por mentir, só que dessa única vez, ele diz que ele é vítima de tudo isso. Mas isso foi só um desabafo do Heyman, que agora em seguida vem falar o que ele realmente queria conversar com o Jey Uso. Ele vem deixar claro que agora o que o Seth Rollins quer é o título mundial dos pesos pesados. O Heyman vai dizendo que o título mundial dos pesos pesados significa poder, controle, e é isso que o Seth quer naquela hora, e ele faz o desafio. Na verdade, ele diz que vem fazer um favor ao Jey Uso, dizendo que ele tem o direito de escolher a hora e o local que ele irá perder o título para o Seth Rollins. E o Jey responde de uma maneira realmente surpreendente. O Jey não hesita e parte para cima do Paul Heyman, gritando, dizendo: é em qualquer hora, é em qualquer local, é em qualquer momento, contra o Seth Rollins, então será esta noite. E o público vai à loucura, porque realmente teremos a primeira defesa do título em Raw, antes do Backlash, entre Seth Rollins e Jey Uso. Realmente o público enlouquece nessa hora. Então, um pouco mais à frente desse show, vemos uma conversa entre Seth Rollins, Paul Heyman e Bron Breakker, mostrando que isso era tudo um plano já do Seth Rollins. Ele sabia que o Jey Uso ia cair facilmente nesse desafio. E além disso, depois que o Seth sai, o Bron Breakker fica meio distraído e confuso com aquela situação toda e o Paul Heyman explica pra ele que todos aqueles que desafiaram o Seth Rollins perderam. E deu o exemplo da WrestleMania 41 agora, onde os dois desafiaram o Seth, colocaram ele naquele bolo todo e os dois saíram derrotados. Em seguida temos uma luta entre o Penta e o J.D. McDonagh. Penta domina completamente o começo da luta, mas eu particularmente não gostei dos excessos de mata-cobras, né, que é aquele tapa no peito durante vários momentos da luta, porque são dois lutadores super talentosos que se limitaram a vários momentos da luta usar somente esse golpe. E outro ponto interessante, que eu já falo desde o Raw anterior, é perceber que o Finn Balor mostra mais uma vez muita proatividade, tentando ajudar e torcendo fora do ringue pela sua equipe. E ainda mais um pouco à frente na luta, na hora do finalizador do Penta, o Balor aparece para tentar distrair e o Carlito sobe para tentar tirar a máscara do Penta, mas ele reverte e derruba o Carlito. Joga o J.D. McDonagh para fora e em seguida pula em cima dos dois. Até que quando ele volta pro ringue, o Finn o ataca e acha que o juiz não está vendo essa situação, mas muito pelo contrário. O juiz vê e expulsa o Finn Balor e o Carlito do ringue, mas os dois ficam meio que enrolando ali até a hora de sair. Nisso, o Chad Gable ainda aparece para tentar atrapalhar o Penta. E o J.D. McDonagh tem uma pequena vantagem nesse momento, aproveitando a distração do Chad Gable, mas que de nada adianta, porque o Penta foge do finalizador do J.D.,
e aplica o seu Mexican Destroyer para finalizar a luta. Então, mesmo com essas duas interferências, o Penta ainda sai por cima. Então é provável que tenha uma união entre o Chad Gable e a Judgment Day contra o Penta e mais alguém. Como eu já falei no vídeo passado, não acho que seja o seu irmão Rey Fênix. Então talvez possa ser a volta do Rey Mysterio, que se machucou antes da WrestleMania 41 e volte para confrontar o Chad Gable, digamos o El Grande americano, né? A gente não sabe ainda a lesão do Rey Mysterio, então talvez seja uma hora boa para ele voltar e se juntar ao Penta. E em seguida a gente vê uma conversa um pouco engraçada entre Grayson Waller e Austin Theory, onde o Waller diz que já lutou recentemente e que agora seria uma boa hora para o seu companheiro também lutar, mas ele diz que não sabe quem é o adversário e que pouco importa. Então é aí que quando os dois estão no ringue, já esperando o adversário, acontece o retorno de Sheamus, e realmente do nada. Ele estava sumido desde a Royal Rumble em janeiro. É engraçado ver a situação da dupla totalmente desconfortável com a entrada do Sheamus. Eles ficam num clima de tipo, que enrascada que você me colocou, né? E é muito bom ver o Sheamus porque ele é muito querido pelo público. O público gosta muito dele. Ele tem um carisma muito bom que compensa a sua lentidão no ringue, né? O Austin Theory, aliás, nessa luta, é muito legal ver que ele tem um gás muito bom, uma velocidade muito boa. E o Vince McMahon investiu muito nele, né? Mas não funcionou tanto. O Sheamus não tem tanta velocidade, demonstrando muito cansaço durante a luta. Ele faz uma luta mais parruda, mais travada, sem golpes surpreendentes, mas se diferencia pela sua força, sendo bem diferente do The Miz, que com 44 anos mantém um ritmo de luta bem lento e seguro, sem nada demais, nada extravagante. O Sheamus já com 47 anos arrisca um pouco mais, e ainda por ter o apoio do público e da crowd, se torna mais empolgante assistir as lutas dele, né? E ao final da luta temos um take do Grayson Waller dando um pequeno sorriso após ver seu amigo perder. Então provavelmente teremos uma rivalidade entre esses dois, onde essa dupla se desfará, ou talvez esse sorriso seja só de puta merda, lasquei meu amigo aqui nessa luta. Após isso, temos então um anúncio da luta entre Penta e Dominic Mysterio pelo Intercontinental Champion no Backlash dia 10 de maio. Em seguida, durante uma, digamos, DR entre a Judgment Day, vemos que AJ Styles aparece dizendo que independente de quem ganhar no Backlash, ele irá atrás do título intercontinental. Sendo assim, vemos que já temos um próximo desafiante. Eu acho bem difícil que o Dominic perca pro Penta nesse Backlash, porque os dois já vêm se encarando há algum tempo, né? O AJ Styles e o Dominic. Então é provável que essa seja a próxima rivalidade. O Penta deve perder por intervenção do El Grande americano, que está, pelo visto, caçando todos esses lutadores mexicanos. Por isso que eu acho que ele também vai ter um auxílio do Rey Mysterio para se defender do El Grande americano. Depois temos uma luta muito boa entre Io Sky e Roxanne Perez. Luta essa que teve um início muito rápido, com as duas fazendo muitas acrobacias que tornam a luta feminina mais legal pela agilidade das lutadoras. A Io começa dominando, mas a Roxanne ataca o seu joelho e vira o jogo, e continua durante a luta inteira focando nesse seu joelho. Quando a Io vai finalizar a luta, ela sente a perna, devido a esses ataques que a Roxanne já estava dando assim esperança de que a Roxanne Perez ainda tinha chance de virar a luta. A Io deu diversos golpes sensacionais durante a luta, mostrando as suas variedades de golpes e bastante talento na aplicação de cada um deles. Mas ao final da luta, temos uma infinidade de roll-ups muito legal e divertido de se ver entre as duas lutadoras, onde a Io acaba conseguindo vencer. A Roxanne a parabeniza no final, parecendo que ia se tornar uma boazinha, que seria até legal porque foi uma luta muito boa entre as duas, mas é aí que vem o contrário. A Julia aparece por trás da Io Sky, revelando que era somente o fingimento da Roxanne Perez. E dessa vez a Rhea Ripley não aparece e não veio ajudar a Io Sky. Isso acontece porque justamente, como ela tinha dito no show passado, as duas já estavam quites e não tinham mais nada devendo uma para a outra, então ela não veio dar esse apoio dessa vez, essa ajuda a Io Sky. Em seguida temos uma luta rápida entre Rusev e Otis. Eu estava achando uma luta muito boa entre os dois, digamos, dois brutamontes, né? E o Otis até teve momentos de dominar a luta. Bateu também muito no Rusev. E foi interessante ver que a WWE não tratou o Otis como um qualquer, mas também como um grandalhão. Mas eu, sendo sincero, não gostei do final, porque o Otis dominava, enquanto o Rusev virou o jogo somente com o super kick e aplicando a sua submissão no Otis. Sendo que a troca de golpes constantes não teve no final, e a luta foi acabada simplesmente com um super kick, que realmente é usado comumente por outros atletas, né? O Rusev, como sempre, não solta a finalização, e o parceiro do Otis, o Akira Tozawa, entra depois para defender o Otis. E é engraçado perceber porque o Akira é bem baixinho e tenta peitar o Rusev, é muito engraçado, né? Mas o Rusev sai do ringue e depois volta e ataca o Akira Tozawa de costas, destruindo mais uma vez a dupla do Alpha Academy. E eu estava esperando alguém surgir para ajudá-los, mas ninguém veio. Talvez próxima semana, né? Mas talvez até o próprio Sheamus, porque com a volta dos dois, eles podem ser realmente uma boa rivalidade para eles dois voltarem ao roster do Raw, né? Mas fica a dúvida de por que o Sheamus fez seu retorno no início do show e não diretamente nesse momento para salvar a Alpha Academy. Aí fica com nós fãs fazermos as nossas teorias, né?
E chegando mais perto do final do show, temos uma conversa entre Gunther e Pat McAfee. Mas antes, Adam Pearce já avisa que os dois não devem se enfrentar ali, mas devem guardar tudo para entregar tudo no Backlash. E o Gunther já começa dizendo que, diferente do Pat e do Michael Cole, ele é profissional, querendo dizer que sabe o momento de lutar. Também digamos que farpando os dois comentaristas por estarem sempre apoiando o Jey Uso em seus combates a todo momento. E o Pat McAfee mais uma vez elogia o Michael Cole, dizendo que ele, por 28 anos da sua vida, está toda semana em seu trabalho, respondendo a esse questionamento de profissionalismo que o Gunther cita, né? E o Pat depois faz uma babação de ovo à cidade de Nebraska, que é a cidade em qual o show está acontecendo. E essa parte eu vou pular porque é irrelevante. E o Pat fala ainda que o Gunther não tem mais sonhos, não tem mais desejo de conquista, que ele não sente mais nada e que está na empresa somente e pelo trabalho. E o Gunther responde e diz claramente que vai voltar a ser quem ele era então. Vai ter foco total nessa luta e não vai subestimá-lo. Vai lutar totalmente sério contra o Pat McAfee. E termina dizendo que neste sábado ninguém vai o impedir de acabar com a sua vida. Realmente o Gunther nos mostra que ele está preparando algo cruel e brutal contra o Pat McAfee, que ele realmente não vai pegar pesado. Então vamos ver como é que vai ser essa luta nesse sábado. Não sei como vai ser a atuação do Pat McAfee, mas a expectativa também está um pouco alta, né, para essa luta, principalmente por causa da brutalidade do Gunther. E para finalizar o show, finalmente chega a luta de defesa pelo título mundial dos pesos pesados entre Jey Uso e Seth Rollins. Essa é a primeira defesa de título do Jey Uso e já começa com um grande desafiante, que está muito em alta atualmente. Então, realmente começamos sem uma previsão de ganhador para essa luta. E o Rollins, desde o início, demonstra estar muito confiante, como se tivesse realmente um plano por trás de toda aquela luta. Tanto que diversas vezes durante a luta ele fica brincando e menosprezando seu adversário. Já o Jey já parece muito bravo por ter sido desafiado, até um pouco fora do controle no começo. E do lado de fora do ringue, o Paul Heyman fica o tempo todo falando para o Jey, gritando que ele não está preparado para ser o campeão, de que ele não consegue, de que ele não vai conseguir. E foi uma luta realmente muito boa. Parecia que o Rollins iria ter o domínio do começo ao fim, mas durante a luta foi sendo mostrado o contrário. O Jey teve vários spots interessantes, como pular sobre o Rollins, jogando em cima da mesa dos comentaristas, mas do meio para o final da luta, o Jey passa a dominar. E aquele semblante de superioridade do Heyman, do Seth e do Bron Breakker passa a sumir. Quando parece que teremos uma virada por Seth Rollins, o Jey Uso contra-ataca novamente com um super kick muito potente. A luta fica tão emocionante que o Rollins reverteu o Spear que ia levar do Jey Uso em um pedigree, e mesmo assim o Jey Uso dá o kick out. Mais uma vez a emoção vem, só que agora do outro lado, porque o Rollins tenta finalizar com o Curb Stomp, mas o Jey foge e tenta finalizar o Seth da mesma forma que ele finalizou o Gunther, com aquele tipo de mata-leão, mas o Seth foge e o Jey Uso vai para as cordas e aplica finalmente o seu Spear, que o Seth também consegue dar o kick-out. Então Seth e Jey sobem no corner. Seth tenta preparar o seu suplex da terceira corda, mas o Jey o empurra, fazendo com que ele se batesse no juiz, dando o tempo necessário para Bron Breakker puxar o pé do Jey, que cai em cima do corner, né? E o Seth então aplica o seu superplex da terceira corda, seguido do Falcon Arrow, e vai direto para o Curb Stomp. Mas mesmo assim, Jey consegue dar o kick-out, impressionando todos no estádio. Até que em um certo momento, quando o Seth estava passando algumas informações para Bron Breakker, provavelmente dicas para quando ele fosse finalizar a luta, toca a música de Sami Zayn, que aparece por dentro do público atacando o Bron Breakker. Seth então se distrai com a chegada do Sami e leva um super kick, seguido de um Spear e um Samoa Splash, e com todos de pé preparados para comemorar a vitória do Jey, muito pelo contrário. Seth Rollins dá outro kick-out, impressionante. Então, se mesmo depois das duas intervenções para ambos os lados, nenhum conseguiu finalizar, ficou ainda mais imprevisível saber quem sairia vencedor dessa luta. Então Sami Zayn fica fora do ringue e anima o público, grita, faz com que eles apoiem mais uma vez o Jey, e ele se distrai e leva um Spear de Bron Breakker lá fora, lembrando o que aconteceu na semana passada. Após isso, o Jey sai para ver como está seu amigo, e vemos que o Seth faz um sinal para o Paul Heyman, que sobe e distrai o juiz. E nesse meio tempo, o Bron Breakker, fora do ringue ainda, acerta outro Spear no Jey Uso e o joga para dentro do ringue. Então o Seth não perde tempo, dá um stomp, e quando ele está indo para a contagem para chegar finalmente no final da luta, toca a música de CM Punk, que entra já preparado segurando uma cadeira para atacar Seth Rollins e toda a sua equipe. Ele então ataca o Braun, ataca o Seth e os expulsa do ringue, trazendo um final de desqualificação para a luta. Sendo assim, o Jey Uso permanece com o seu título. E é muito interessante ver esse final, porque vemos que o Sami Zayn
e o CM Punk provavelmente se unirão para enfrentar o Bron Breakker e o Seth Rollins. Sendo assim, é provável que, quando houver esse combate, onde será de igual para igual em duplas, é aí que aparecerá aquele que está sendo muito teorizado e esperado, um terceiro integrante para a equipe do Seth Rollins, que irá interferir nesse combate e trazer a vitória. Essa stable do Rollins e do Paul Heyman não liga para a justiça dentro do ringue, contanto que eles saiam com a vitória, né? Então, sendo essa luta de duplas de maneira, digamos, justa, ela não favoreceria o Seth Rollins. Então é bem possível que, para mais uma vez desbalancear a parte adversária, surja então um novo integrante para se aliar a Seth freaking Rollins. E não podemos esquecer que mesmo após o final dessa luta, enquanto Jay estava lá comemorando e se despedindo do público, Logan Paul, seu adversário do Backlash, aparece e o nocauteia mais uma vez, trazendo ainda mais fogo para essa luta, para esse combate que veremos agora neste sábado. E assim se encerra o Monday Night Raw dessa semana, com um enredo que nos traz muita curiosidade para saber como será esse desenrolar. Se teremos mudanças de campeões, se teremos novas alianças, realmente não sei, mas boas rivalidades estão surgindo e que terão ainda mais enredo após esse Backlash, neste sábado, dia 10 de maio. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa aí nos comentários a tua opinião, se você concorda ou discorda de algo que eu falei. Ou o que você achou desse show. Vamos lá conversar. É esse o meu desejo com esse canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe e valeu!